quem é o grande perdedor, naquele momento, o grande perdedor, de certa forma, foi a Igreja Católica. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Nós queremos é que seja normal que um jovem cristão católico diga e testemunhe que o é, que um jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer que o é e o testemunhar. Aquele jovem que não confessa religião nenhuma se sinta à vontade e não se sinta estranho porventura porque é assim ou que é de outra maneira, e que todos entendamos que a diferença é uma riqueza. E o mundo será objetivamente melhor se nós formos capazes de colocar no coração de todos os jovens esta certeza da fraternidade de todos os irmãos. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema Toda religião salva? Em nosso episódio anterior, cujo link você pode conferir aqui na descrição deste vídeo, falávamos sobre como o indiferentismo religioso do Estado laico, longe de ser espiritualmente neutro, representa uma conquista espiritual maçônica no fomento às democracias modernas. Não, o Estado laico não é espiritualmente neutro. O Estado laico, emancipado da tutela moral e espiritual da Igreja de Roma, é uma conquista espiritual maçônica. A onda revolucionária liberal que varreu os reinos cristãos no século XIX tinha por mola espiritual próxima os ritos iniciáticos e secretos das lojas maçônicas e tinha por finalidade a substituição do poder visível do Papa pelo poder subterraneamente manipulador da maçonaria sobre as nações. E com base nas palavras do padre Félix Sardá Salvani, expusemos as inconsistências do maçonismo quanto ao Estado civil. Quem constituiu o homem juiz do homem? Ora, com efeito, se este que deve me governar e me julgar nesta vida, não me governa nem me julga em virtude de um princípio que nos seja superior a ele e a mim, em virtude de qual direito esse homem me governa e julga? Bem como as inconsistências do maçonismo quanto à religião. O caos político e social que presenciamos, a generalizada crise moral e de inteligência, não refletem justamente esse abandono coletivo da memória constante do único e verdadeiro Deus, graças ao pretenso avanço civilizacional de um self-service religioso? Tudo o que até aqui dissemos causa resistência ao espírito moderno e facilmente nos atrai à acusação de fundamentalistas, como se a ideia de um Estado laico, pretensamente isento de qualquer reivindicação espiritual, fosse um princípio de legitimidade óbvia. Alguns mais radicais dizem que o Estado tem que ser ateu. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, já não se encaixa nesse princípio. Essa frase é uma frase idiota, certo? É uma frase que vai contra todos os princípios do Estado moderno, e os europeus se mataram durante 300 anos para não dizer essa frase, para não viver sob a tutela de uma ideia como essa. Mais ainda, há mesmo quem diga que o próprio Cristo reprovaria o que aqui defendemos, alegando a célebre passagem em que Nosso Senhor determina que se dê a César o que é de César, uma suposta prova bíblica de que o Estado não deve ser unido e subordinado à Igreja. Bem ao contrário, tal passagem ilustra apenas que o Estado não deve ser confundido com a Igreja, que ambos não podem ser vistos como uma única e mesma coisa, uma vez que o comando da Igreja cabe não ao imperador, mas ao Papa, vigário de Cristo, pois nas mesmas Sagradas Escrituras encontramos a ordem expressa de Nosso Senhor Jesus Cristo para que os apóstolos convertam as nações. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Logo, a maçônica laicidade de Estado, bem como sua doutrina implícita de que é possível chegar à salvação pela adesão a qualquer religião,
conflitam clara e inequivocamente com os ensinamentos do próprio Cristo e de sua Igreja. E defendê-las significa não só negar a Nosso Senhor, como também faltar à caridade para com os que se encontram fora da única e verdadeira fé. Para melhor fundamentarmos este ponto, retomemos a obra de 1885 do padre catalão Félix Sardá e Salvani, Maçonismo e Catolicismo, examinando agora o ensinamento católico sobre o Estado civil, indissociável da questão religiosa. O catolicismo ensina que o homem foi criado por Deus para viver em sociedade e, por esse meio, obter seu fim eterno. A organização social não é, portanto, o resultado de um pacto ou de uma convenção entre os membros da sociedade, como falsamente pretendeu Rousseau, mas o efeito da vontade de Deus, que criou o homem para esse fim e não para outro. Para a Igreja, toda autoridade legítima é de direito divino, quer essa autoridade seja real, aristocrática, democrática ou mista. Para a Igreja, aquele que governa legitimamente nunca governa nem em seu nome, nem em nome do povo. Ele governa sempre em nome de Deus, único que pode autorizar um homem a governar outro, seu igual. Aqui um breve comentário. Notem que o autor apresenta a democracia como regime legítimo de governo, reconhecível pela Igreja. Porém, desde que suas autoridades nunca governem em seu nome nem em nome do povo, mas sempre em nome de Deus, o único que pode autorizar um homem a governar outro, seu igual. O que, evidentemente, não é o caso da democracia liberal, moderna ou maçônica, como temos denunciado neste e em vídeos anteriores, que tem por premissa fundante a sentença de que todo o poder emana do povo. Um exemplo de regime democrático católico, antiliberal, submisso à autoridade do Papa e posto a serviço da Igreja, foi a República do Equador, quando sob a presidência de Gabriel García Moreno, brutalmente assassinado a mando da maçonaria em 1875. Mas voltemos ao padre Sardá e Salvani. Ele continua. O ensinamento da Igreja sobre essas verdades de direito público cristão é de tal modo formal que se um legislador ou governante governar, não de acordo com a lei de Deus, mas segundo seu capricho ou vontade, ela permite que lhe deem um nome de tirano e pretende que, se ele prescrever algo contrário à lei de Deus, não se está de modo algum obrigado a lhe obedecer. Aqueles que falam que é preciso baixar a cabeça diante de toda a ordem arbitrária do Estado, desconsiderando os direitos da consciência cristã, ou esta outra estupidez que pretende que o rei e o parlamento podem tudo, esses, portanto, discorrem e falam como maçons, não como católicos. Portanto, Estado separado da Igreja, casamento civil, reconhecimento legal do divórcio, educação pública compulsória e laica, prevalência do Estado sobre a família quanto à educação dos filhos, sujeição da propriedade privada ao arbítrio estatal, etc. Enfim, toda a engenharia política que hoje testemunhamos é o resultado não de um amadurecimento político e social orgânico, espontâneo, espiritualmente neutro, e sim resultado da esotérica e odienta afronta maçônica à Igreja de Cristo e de sua captura das consciências. Todo batizado que acolhe a liberdade religiosa e todos esses seus desdobramentos como avanços conciliáveis com a fé católica, já não pensa como fiel católico. Antes, comporta-se como devoto da falsa religião da fraternidade universal, que a maçonaria pretendeu erigir no lugar da única religião verdadeira. O que nós precisamos é de um Estado, de uma sociedade, de um ambiente público em que todas as crenças e faltas de crenças se sintam livres para argumentar, para questionar, para pôr seus pontos, para colocar suas conclusões, certo? Colocar o rabino, o muçulmano, o católico e todo mundo para colocar suas ideias. E para que não haja dúvidas quanto ao respaldo doutrinal da redação do padre Félix Sardá e Salvani, podemos ainda arrolar a condenação solene do Papa Pio IX ao indiferentismo religioso e à liberdade de culto na encíclica Quanta Cura, de 1864. Sabeis muito bem, veneráveis irmãos, que em nosso tempo há não poucos que, aplicando à sociedade civil o ímpio e absurdo princípio chamado de naturalismo, atrevem-se a ensinar que a perfeição dos governos e o progresso civil exigem imperiosamente
que a sociedade humana se constitua e se governe sem preocupar-se em nada com a religião. E com esta ideia do governo social absolutamente falsa, não hesitam em consagrar aquela opinião errônea que a liberdade de consciências e de cultos é um direito próprio de cada homem, que todo Estado bem constituído deve proclamar e garantir como lei fundamental. Ao sustentar a afirmação tão temerária, não pensam nem consideram que com isso pregam a liberdade de perdição. Mas nosso Senhor Jesus Cristo mesmo ensina como a fé e a prudência cristã hão de evitar esta vaidade tão danosa. E no anexo do mesmo documento de Pio IX, conhecido como Syllabus Errorum, em que o Santo Padre condena os principais erros do seu tempo, são solenemente condenadas as seguintes sentenças. 15ª. É livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. E 55ª. A Igreja deve estar separada do Estado e o Estado da Igreja. Logo, muito diferente da posição amplamente difundida nos ambientes ditos conservadores, em que pese a impopularidade dessa posição nos dias de hoje, ao católico não é lícita a maçônica defesa da liberdade religiosa ou de consciência, nem da separação entre Igreja e Estado, sob pena de conspiração contra Cristo e a Santa Igreja em favor de seus piores inimigos. Ainda que seguindo a mesma doutrina, as circunstâncias nos exijam certa tolerância a tais erros, pelo fato de há décadas encontrar-se a sociedade impregnada deles, o católico deve sempre lamentar em seu coração a gravíssima condição em que se encontra tão grande contingente de pessoas, incapazes de se perceberem fora do caminho da salvação, bem como deve sempre desejar o Estado católico, defendê-lo e por ele trabalhar na medida de suas possibilidades. Acima de tudo, a caridade deve nos animar a rezar e oferecer sacrifícios por tantas almas que se perdem, tanto pela obstinada adesão às falsas religiões, como pela omissão do clero modernista em confirmar e transmitir, íntegra e inviolada, a religião católica que recebeu, única verdadeira, porque fundada pelo próprio Cristo, Deus feito homem. E é neste ponto que nós, do Centro Dom Bosco, humildemente nos colocamos como soldados a serviço da Igreja de sempre, porque já não se pode negar que seu magistério, a partir do Concílio Vaticano II, fora sequestrado por forças estranhas, arredias à tradição ao ponto da inauguração de uma pastoralidade que, despida das notas de infalibilidade, passaria a ensinar, por vezes, o exato oposto do que já tinha sido solenemente consignado pelo magistério infalível. Vejamos, por exemplo, o que diz a Declaração Dignitatis Humanae, emitida pelo Papa Paulo VI em 1965, por ocasião do mesmo concílio. Por conseguinte, desde que não se violem as justas exigências da ordem pública, deve-se em justiça a tais comunidades a imunidade que lhes permita regerem-se segundo as suas próprias normas, prestarem culto público ao Ser Supremo, ajudarem os seus membros no exercício da vida religiosa e sustentarem-nos com o ensino e promoverem, enfim, instituições em que os membros cooperem na orientação da própria vida segundo os seus princípios religiosos. E ainda, os grupos religiosos têm ainda o direito de não serem impedidos de ensinar e testemunhar publicamente, por palavra e por escrito, a sua fé. Mais adiante, também pertence à liberdade religiosa que os diferentes grupos religiosos não sejam impedidos de dar a conhecer livremente a eficácia especial da própria doutrina para ordenar a sociedade e vivificar toda a atividade humana. Finalmente, na natureza social do homem e na própria índole da religião, se funda o direito que os homens têm de, levados pelas suas convicções religiosas, se reunirem livremente ou estabelecerem associações educativas, culturais, caritativas e sociais. Notem, meus caros, que pela distorcida noção de justiça, pela injusta e já condenada concessão de direitos ao erro, pela elevação da dignidade humana acima da dignidade de Deus e pela estranha referência a um Ser Supremo, as passagens que acabamos de citar poderiam perfeitamente ter sido redigidas por um maçom. Prova disso foi a reação de Armando Corona,
grão-mestre da maçonaria italiana, perante o escandaloso encontro interreligioso de Assis, na Itália, promovido pelo Papa João Paulo II em 1986, reação esta citada pelo padre Matias Galdrão em seu livro Catecismo Católico da Crise na Igreja. Vejamos. Nosso interconfessionalismo nos valeu a excomunhão recebida em 1738 da parte de Clemente XI, Papa. Mas a Igreja estava certamente em erro, se é verdade que em 27 de outubro de 1986, o atual pontífice reuniu em Assis homens de todas as confissões religiosas para orarem juntos pela paz. E o que procuram de diferente os nossos irmãos quando se reúnem nos templos, senão o amor entre os homens, a tolerância, a solidariedade, a defesa da dignidade da pessoa humana, considerando-se iguais acima do credo político, do credo religioso e da cor da pele. E o padre Matias Galdrão comenta em seguida: o ecumenismo de Assis conflui para o plano maçônico, estabelecer um grande templo de fraternidade universal acima das religiões e das crenças, a unidade na diversidade, tão cara à nova era e ao globalismo mundial. Enfim, caros amigos, de tudo o que aqui expusemos, não há outra conclusão a se tirar senão a que já antecipamos. O Estado laico não é espiritualmente neutro, é uma conquista espiritual maçônica. E dado o tristíssimo fato de que há décadas a mais alta hierarquia eclesiástica endossa tal conquista com ensinamentos e exemplos, descontinuando e mesmo contrariando a missão divina dos santos apóstolos, os católicos de boa formação, premidos pela caridade, não podem se furtar a expor a gravidade de tais erros e combatê-los, pelo bem das almas que por eles são desviadas do único caminho de salvação, que é a Santa Igreja Católica, corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão é que ofertamos aqui nossos humildes esforços para o resgate de uma chave realmente católica de compreensão da realidade que nos cerca, não por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo conquistados na cruz, refletidos nos ensinamentos tradicionais do magistério de sempre da sua Santa Igreja. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe entre seus amigos. Peço também que reze por nós e se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!